Do Senhor Jesus, meus irmãos, como você está? Glória a Deus por mais um vídeo aqui no canal, glória a Deus pela sua vida. E hoje é o último episódio da campanha eleitoral cristã. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, já se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber as próximas notificações. No vídeo de hoje estarei falando sobre o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Eles são os candidatos dessa sexta-feira e última. E como sempre eu tenho a minha cola, irmãos, eu venho, escrevo aqui no meu caderno, faço a minha colinha. Mas para ser sincera, no vídeo de hoje eu não escrevi muito, eu não falei muito, porque esses reis que nós vamos falar hoje são muito conhecidos. Na verdade, o que eu quero trazer aqui é quem foram eles de verdade, quem foi eles para estar num cargo tão conhecido como é ser um rei, ser alguém de primeira, alguém de referência. Um rei, hoje em dia, podemos dizer, como se fosse um presidente, mas acredito eu que rei é muito mais do que um presidente. Rei é muito mais do que qualquer outra coisa. Nós vamos já entrar na história de Saul. O primeiro que nós vamos contar agora a história é de que o povo rejeitou o profeta Samuel de ser juiz daquele momento, porque queriam ser iguais aos outros e os filisteus já estavam acima deles. Então, na verdade, na real, eles não rejeitaram a Samuel como juiz, nem como profeta. Eles rejeitaram a Deus como o rei deles. Então, isso foi a parte mais triste de quando o povo pede a Samuel um rei. Samuel se entristece porque também sabe dessa verdade. E então, nós sabemos muito bem que o Senhor mostra para Samuel quem iria ser o primeiro rei de Israel e mostra que é Saul. Mas a questão toda é que Saul tinha aparência, Saul tinha altura, estrutura, vamos dizer, de um rei mesmo que todo mundo espera. Aparência, altura, beleza, influência. Por mais que a sua tribo era pequena, mas dentro da sua tribo eles tinham um reconhecimento pelo seu pai. Sendo que mais me chamou a atenção foi que da história de Saul, que depois de ele ser rei, ele conseguiu durante o tempo do seu reinado, conseguiu conquistar nações e o povo, sendo que quando ele conquista isso tudo, ele começa a entrar no modo que ninguém pode entrar, mas que entram porque acaba cegando o seu entendimento, o poder e a influência que tem. Saul, por ser rei e influência, ele ficou cego diante do poder que ele tinha. E por causa disso, ele começou a entrar num ritmo totalmente inapropriado, que ele não podia entrar de maneira nenhuma, autossuficiência. Ele achou porque ser rei, ele poderia fazer algumas coisas, tomar já atitudes precipitadas, sabe? Que para ele, na cabeça dele, não tinha nenhum problema, como fazer um sacrifício sem a presença do profeta Samuel. Ele começou a ter atitudes de desobediência, não era para salvar ninguém de um determinado lugar. Na verdade, ele salvou. Como consequência, lá na história de Esther, quem se levantou para tentar matar o tio de Esther era um descendente do povo que Saul não matou. Exatamente. Saul era para ter matado todos os amalequitas, mas ele poupou esse povo. E mais à frente, Ramã, ele é um descendente dos amalequitas que era para Saul ter matado. Então nós podemos ver que a sua atitude de desobediência poderia ter causado no futuro uma trágica parte da história do povo de Israel. Se ele tivesse matado, não teria acontecido tal coisa, mas ele poupou, e por causa disso, lá nos anos de Esther, quase que seu tio é morto por Ramã, que é um descendente dos amalequitas. Nós podemos ver que como rei, ele terminou muito ruim, apesar do seu início ótimo, ele teve um declínio trágico e totalmente nada recomendável para ninguém. Ele teve uma queda horrivelmente e totalmente repreensível. Uma pergunta que eu posso deixar é: como alguém tão perto de Deus pode perder o controle e se afastar de Deus? É uma pergunta que tem várias respostas, vários motivos que pode ser dado. O próximo candidato é Davi. Irmãos, eu confesso que
Para fazer esse vídeo hoje, eu fiquei pensando, Deus, todo mundo já conhece a história, todo mundo já sabe de tudo que está acontecendo, que aconteceu. Até eu mesmo não tenho muito o que dizer sobre eles, porque a história é muito conhecida. Mas sobre Davi, o que eu tenho para dizer é que ele entendeu a soberania de Deus. Ele entendeu e aprendeu sobre a soberania de Deus. Quando a pessoa entende uma coisa dessa, irmãos, ela pode até errar, mas ela não volta atrás. Davi foi isso. É o que eu tenho para dizer de tudo. Ele entendeu e aprendeu. Matou leão, matou urso, matou Golias. Não importasse quem se colocasse na frente dele. Porque o que estava nos dele não era o que importava. Porque muita gente conta a história quando Davi matou Golias e fica impressionado porque Davi era pequeno, Golias era um gigante. Mas o que me impressiona na história não é que Davi matou Golias. O que me impressiona é que Davi se ofende por Deus. Então não importava se era Golias ou se era uma pessoa da própria altura dele. É que ele conhecia Deus. Gente, isso é muito importante. Não era Golias que fez Davi, não era o urso, não era o leão. Gente, ele tinha intimidade com Deus a ponto de se doer. A ponto de se doer, ele tinha intimidade com Deus a ponto de não importasse quem estivesse falando. Ele ia enfrentar e ia se ofender com aquilo que estavam falando sobre Deus. Foi isso que fez ele se tornar segundo o coração de Deus. É intimidade. Foi na intimidade dele com Deus e na sua sinceridade que fez ele ser o segundo coração do Senhor. Ele pecou para mostrar que ele não era perfeito, sim, porque muitas pessoas poderiam fazer dele um grande ídolo ou um grande exemplo. Eu entendo que Deus permitiu que ele caísse para o povo entender que quem era perfeito não era Davi, era o próprio Deus. Mas o que faz entender que Davi teria um bom reinado é a sua vida particular com Deus, até mesmo quando ele só pastoreava as ovelhas. E isso fez com uma grande demonstração de que, sim, a pessoa que se dedica num privado tem a sua vida com Deus. Gente, uma vida assim, sem comparação. Eu falei com Deus aqui, eu até escrevi que o que dizer sobre Davi? O que eu poderia dizer sobre ele, que todo mundo já conhece, mas que também eu admiro e tenho minha opinião também sobre ele. Mas o que Deus me fez entender é que não importava quem estava ali diante de Davi, importava o que Davi tinha com Deus. E foi isso que fez Davi matar Golias. Davi não olhou para a altura de Golias porque Davi conhecia a altura de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Não era a altura de Golias, portanto que os outros estavam com medo de Golias por causa da sua altura. Mas não foi a altura que fez Davi ficar com medo. Foi a altura de Deus que fez Davi tomar coragem e matar Golias. Gente, isso é... Sem comentários. Eu botei aqui sem comentários no papel, porque uma coisa como essa... sem comparação. Eu escrevi aqui, ó, sem comentários, porque não dá, gente. E Salomão? Salomão, nós sabemos que é filho de Davi, com Betseba, o seu segundo filho com Betseba. Eu também não tenho muito o que dizer sobre Salomão. Sabemos que ele tem e recomenda até hoje, seu testemunho fala sobre sabedoria, a busca pela sabedoria. Mas entendemos bem que Salomão começou a governar com 15 anos de idade. Então, com 15 anos de idade, ele também tinha entendimento de que para governar não poderia ser de qualquer maneira. Para governar, ele não poderia fazer de qualquer jeito. Então, ele vai e pede a Deus sabedoria para governar. Mas por que sabedoria para governar se ele só tinha 15 anos? O que me impressiona é que ele foi obediente e isso mostra que ele ouviu o seu pai. Davi recomendou a Salomão sabedoria, buscar sabedoria em Deus. E ele demonstrou isso, ele mostrou que aprendeu isso, pedindo a Deus sabedoria. E não só como pediu, como ele teve, e como ele é um grande exemplo de sabedoria. E por causa disso nós já sabemos que a rainha de Sabá foi até lá para poder ver e testificar se realmente aquilo era verdade, porque ela também não era boba, ela também tinha seu governo. E ela foi lá para ver se realmente
Ele era essa sabedoria toda. Mas o que me impressiona mais de tudo isso, dos três, porque, como eu disse no vídeo de hoje, eu não tinha muito o que falar sobre eles, porque a própria história deles conta e dão um testemunho por eles. Mas você vê o quão cada um deu a importância para Deus no seu governo. O que cada um realmente colocou no seu governo. Se colocou Deus ou colocou o seu ego. Saul se deixou levar pelo seu ego, do seu poder. Ele viu aquilo e se engrandeceu com aquilo tudo. Já Davi e Salomão, você vê que eles colocaram Deus em tudo. Em Provérbios 16... Salomão vai dizer que consagra a Deus tudo que você faz e tudo vai ser abençoado. E isso foi uma grande demonstração de que ele aprendeu com seu pai. Isso também não quer dizer que Davi não aprendeu com Saul. Muito pelo contrário, Davi aprendeu sim com Saul. Quem tem que governar é Deus. E que Deus estando no governo, gente, não tem o que se questionar. Tanto Davi como tiveram os melhores governos de Israel. Depois deles, não existiram ninguém mais que se pudesse comparar a eles. Tiveram bons? Tiveram, mas não como Davi e não como Salomão. Então, meus irmãos, domingo é dia de eleição. Você pode achar que eu já estou te dando um conselho de quem votar? Pode ser. Ou pode não ser, mas vote consciente. De acordo com a sua personalidade. Vote de acordo com o teu caráter. Se você quer que o Senhor governe o país, saiba quem votar. Se você não quer que o Senhor governe, também saiba em quem votar. Eu ouvi dizer uma seguinte frase muito importante nessa semana. Cada um vota em quem se identifica. Eu voto no meu Deus. Eu quero que essa nação seja Deus puro. Nosso país, dizem que o nosso país é laico, mas eu disse para o Senhor, meu Deus, tu és o Deus desse país. Esse país não é laico. Brasil não é um país laico. Brasil é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Brasil é do Senhor. Sim, é laico. Sorte a nossa também, mas eu profetizo que o Brasil é do Senhor. Então vote consciente, vote sem indução, mas saiba em que votar. Veja o que você quer para o teu futuro, para a tua descendência, para o seu país. Porque sem o Senhor sendo Deus do nosso país, não há Egito que se compare, não há Golias que se levante. Abençoado através desse vídeo, que você possa realmente votar, saber votar. Se não vai votar, amém, a escolha é sua, você sabe dos seus entendimentos, cada um faça o que achar melhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Não é inscrito no canal, inscreva no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like, comente, compartilhe, me siga nas redes sociais, lá no Instagram. Eu tenho campanha de oração terças e quintas. Que você possa ser abençoado através desse canal. Ative as notificações, irmãos, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Que você possa ser abençoado poderosamente e que através deste domingo, o nosso 2023, irmão, seja diferente. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do povo de Deus votando. Eu creio que podemos fazer a diferença sim. Eu creio que você também está orando e pedindo a Deus uma direção em quem votar, justamente para ser feito a vontade de Deus. Meus irmãos, seja abençoado e até o próximo vídeo.